Bom, gente, começando o conteúdo de Brasil, né, de história do Brasil, meu nome é Gabriel, a gente já estivemos juntos na primeira parte, né, do curso que foi sobre introdução, conceitos básicos de história, alguns conceitos ou questões importantes no estudo, né, de história, e a gente vai falar hoje também sobre Brasil colonial, tá? O meu tópico, né, pelo que eu fiquei responsável é o Brasil colonial século XVI e XVII. Entretanto, eu já dividi a aula, separei aqui em duas partes, o século XVI e a outra parte para o século XVII, porque é bastante coisa que tem para tratar em cada uma dessas aulas, tá bom? Vou tentar ser o mais breve possível para não tomar muito tempo aí. Eu dividi esse século XVI aqui em algumas partes importantes, né? A primeira para falar sobre o que havia no território que veio a ser o Brasil, quando os portugueses aqui chegaram, né, o descobriram, acharam, invadiram, é, falando sobre essas sociedades indígenas. É, Depois eu vou falar sobre o período pré-colonial, que vai de 1500 até 1530, mais ou menos, que é quando há um projeto efetivo de colonização e ocupação do território pelo Estado português, e depois falando efetivamente sobre o período colonial em seus aspectos políticos, sociais e econômicos. Tá bom? Bom, gente, primeiramente falando então aí sobre o que encontraram neste território os portugueses quando aqui chegaram, é um tema até relativamente difícil, porque grande parte das fontes são fontes que são do que o europeu retratou, né? Então tem esse cuidado, inclusive, de saber sobre isso a partir da fonte dos europeus, mas algumas questões principais e mais importantes são legais de serem ditas. Em termos de população, é óbvio que a gente está falando de um grupo bastante diversificado, né, do ponto de vista cultural, étnico, mas a gente tem dois grandes grupos aí. Tá? A população como um todo, né, do território era estimada aí na faixa de 2 a 2 milhões e meio de pessoas vivendo no litoral, né? E até 5 milhões na Amazônia. Alguns livros, né, alguns autores colocam aí até 10, 12 milhões, mas o que é mais recorrente aparecer é nessa faixa aí de 5, 6 milhões na Amazônia. Tá? Então, totalizando aí uma média de praticamente 7, 8 milhões de pessoas em todo o território. Então, era bastante gente. Há uma divisão entre dois grupos aí, né, que seriam os tupinambás e os guaranis, que ocupavam a região do litoral, e esses tupi-guaranis são assim chamados principalmente pela sua proximidade cultural e linguística, né, eram grupos próximos, relativamente próximos, né, desse ponto de vista linguístico, e portanto compunham aí um único tronco é, é, dessa população indígena. E também haviam aí os tapuias ou macro-Gs, tá, que ocupavam, por exemplo, os aimorés no sul da Bahia e norte do Espírito Santo, os goitacazes na foz do Rio Paraíba e os tremembés na faixa entre o Ceará e o Maranhão. Tá? Tapuias era o nome que os tupi-guaranis davam para esses grupos, principalmente porque eles não falavam a língua tupi-guarani. Tapuí significava algo como se fosse aquele que não fala a nossa língua, né? Então já há uma relação de alteridade que a gente pode perceber entre os próprios troncos nesse sentido. Em termos de vida, né, são sociedades que baseavam em uma economia voltada para a sua própria subsistência, não havia uma noção e tampouco uma preocupação em produzir excedentes para comercialização, tá? Então produziam o que eles consumiam e aí viviam, né, da caça de animais, da coleta de frutas, da pesca e a prática de agricultura de coivara, que era uma prática importantíssima dessas sociedades, que inclusive foi adotada pelos portugueses, né, quando faziam suas plantações aqui. A prática de agricultura de coivara ela consiste, né, em você derrubar uma quantidade, uma área, né, de floresta, queimar essa parte, essa área, e aí você utilizar o solo recorrentemente até o momento em que você esgote a produção naquele lugar. Tá? E aí, a partir desse momento, uma vez esgotado, né, essa porcentagem do solo, você se desloca para uma outra área para fazer repetir esse processo mais uma vez. Eu acho que de mais importante, né, nessa relação dessas sociedades indígenas e da própria relação ou percepção que os europeus tinham dessas sociedades é exatamente a questão do canibalismo e da antropofagia.
principalmente pelo fato de que isso causou um grande estranhamento, né? Uma das coisas que mais causou, uma das coisas que mais causou estranhamento por parte dos europeus, é, que eram esses rituais canibalistas e os rituais de antropofagia também. Nem todas as tribos, nem todos os grupos indígenas praticavam esse tipo de, de ritual. Isso também não era comum no sentido de ser cotidiano. A antropofagia ela basicamente consiste num ritual de vingança, quando após o término de um conflito, no qual o guerreiro ou a tribo vencedora, né, acreditando na possibilidade de, ao comer a carne do seu rival, você estaria absorvendo todas as qualidades e virtudes que aquele indígena tinha enquanto guerreiro. Então, se é um guerreiro muito corajoso, você está adquirindo coragem. Se é um guerreiro forte, você está adquirindo força. Então, é mais ou menos nessa ideia aí que ocorriam esses rituais antropofágicos, e isso causou um grande estranhamento por parte dos europeus, e são rituais bastante relatados aí nessa literatura e nesses relatos dos viajantes ou dos próprios jesuítas acerca das comunidades indígenas, tá? Sobre essa questão mesmo envolvendo o canibalismo e a antropofagia, acabou gerando, né, criando aí um grande imaginário pelo qual o europeu já tinha sobre a Terra, né, sobre o continente, e principalmente o imaginário que foi sendo construído depois. Então, geralmente havia uma dualidade, uma contradição muito forte entre o que era a Terra, né? Então havia uma representação muito positiva, no sentido de que aqui era o jardim terrestre, né? Que era como se fosse o paraíso na Terra, principalmente relacionado às questões de agricultura, que era o solo, a gente possuía solos férteis, uma grande diversidade de espécies na fauna e na flora, etc. E tal. E, enquanto isso, né, em contrapartida, a representação dos habitantes desse paraíso que eram os indígenas, né, havia uma representação muito negativa, né, como se fossem pessoas que não conhecessem os conceitos de família, estado, de comércio que os europeus tinham, obviamente porque a gente está falando de sociedades que são completamente diferentes, tá bom? Mas em geral era esse imaginário que circulava na Europa naquele momento, tá? No primeiro momento, né, o do que a gente chama de período pré-colonial, não vai haver um esforço, não houve, na verdade, um esforço da coroa portuguesa de ocupar efetivamente esse território. Tá? Então, até 1530, basicamente o que foi feito foram viagens de reconhecimento desse litoral, né, dessa costa, estabelecendo algumas feitorias, que eram lugares, postos comerciais e de proteção também, e o grande comércio que foi desenvolvido nesse período, né, que continuou aí até os anos de até o ano de 1875, em menor quantidade, obviamente, mas nesse primeiro momento o que predominou foi a extração do pau-brasil, né? A coroa portuguesa tinha um monopólio sobre a extração do pau-brasil, e isso era feito através da negociação com os indígenas através do escambo. Então, os indígenas entravam por meio da mata para poder coletar, explorar essa madeira, né, esse tipo de madeira, que era muito importante para a navegação ou para a fabricação de móveis, e mais importante ainda, era a tinta vermelha que saía do pau-brasil, tá? Utilizada para tingir tecidos, enfim. E em troca disso, os indígenas, né, as comunidades recebiam aí os produtos que eles eram interessantes. Então, nesse primeiro momento, a gente vai ter basicamente esse comércio do pau-brasil, e aí em 1530, por conta de algumas questões muito específicas, a coroa portuguesa vai empreender um projeto de ocupação efetiva desse território. Depois, o estabelecimento aí, no primeiro momento, das capitanias hereditárias, tá? Algumas coisas levaram os europeus, os portugueses, né, a fazerem isso. Foram principalmente a questão da possibilidade de invasão, das ameaças de invasão que existiam naquele momento. Tá? A gente vai falar das invasões no século XVII, por exemplo, dos franceses e holandeses, mas eram países, que, eh, que frequentavam o litoral, inclusive fazendo comércio de pau-brasil, como no caso dos franceses, mas havia uma presença constante de estrangeiros e, obviamente, que isso gerava uma ameaça a esse território português, né, que Portugal considerava proprietário. Isso era muito recorrente nesse período,
por conta desse princípio que havia na Idade Moderna, de que se um determinado país que colonizou um território não ocupa efetivamente esse território, se algum outro país chegar e ocupar esse território, ele tem o direito de fazer isso. Tá? Então, França, Inglaterra, Holanda questionavam bastante o Tratado de Tordesilhas que havia sido celebrado entre Portugal e Espanha lá em 1494. Uma outra questão é que os portugueses começaram a perder bastante o lucro, né, que eles tinham com o comércio das especiarias vindas do Oriente, né, das Índias. Eles não conseguiam manter, não conseguiram manter por muito tempo o lucro que eles tinham. Então eles tentavam aí, ou encontraram, nesse novo território chamado Brasil, de ocupar e de recuperar parte desses lucros também. E uma outra questão que foi preponderante aí é que os europeus, os espanhóis, na verdade, encontraram, né, na parte em que eles ocuparam da América, ouro muito rapidamente, ouro e prata muito rapidamente. Então, a existência, né, de metais preciosos aumentava aí a importância ou a esperança que os portugueses tinham de encontrar também no território do Brasil, da América Portuguesa, esse tipo de metal precioso. Isso é uma diferença em relação, inclusive, né, isso é uma diferente em relação à colonização espanhola, porque os espanhóis encontraram ouro muito rapidamente, mas os portugueses vão demorar um bom tempo aí até que encontrassem ouro, somente no final do século XVII, que eles encontraram as primeiras minas terrestres, né, e o ouro de aluvião, obviamente. Então, em 1530, né, por conta desse contexto aí, os portugueses, a coroa portuguesa, pensou aí a maneira de ocupar efetivamente esse território e instituiu as capitanias hereditárias. A ideia aqui era de recorrer geralmente a capitais privados, ou seja, a pessoas, a particulares, que se dispusessem a fazer essa administração dessas capitanias, né? Comprovassem a capacidade de ocupar e estabelecer a colonização dessas capitanias. Principalmente porque, e isso foi comum também, por exemplo, no caso espanhol, de uma certa ausência de investimento direto da coroa portuguesa ou espanhola na ocupação desses territórios. Então, eles no primeiro momento eles recorreram a esse capital privado, né, para viabilizar essa colonização no primeiro momento, e os donatários recebiam essas capitanias através das cartas de doação, onde ficava estabelecido o limite, né, a extensão dessas capitanias e os seus direitos e deveres. Tá? Então, qual é a principal característica aqui? É de que é uma administração privada, né? São particulares que participam desse processo, que fazem esse processo, e descentralizado, porque você não tem um governo centralizado, você não tem uma pessoa representando ou administrando todo o território colonial. Tá? Então, são essas as duas características mais marcantes desse sistema de capitanias hereditárias, que já era utilizado por Portugal em outras regiões de colônia, por exemplo. Era um sistema, para esse período, inclusive, já era um sistema um tanto arcaico, se a gente for pensar nesse sentido. Inclusive, e esse é um dos motivos que as capitanias não vão dar certo, tá? Não só por isso, mas principalmente pelas várias resistências das comunidades indígenas que os colonizadores encontraram nesse primeiro momento. E então a gente não tem o projeto, né, de colonizar e de ocupar efetivamente território, e do ponto de vista da presença de população, acabou não dando muito certo. Alguns capitães donatários nem vieram tomar posse das suas capitanias, por exemplo. Tiveram duas que conseguiram ter um certo sucesso, que foi a capitania de São Vicente, né, a primeira que foi fundada pelo Martim Afonso de Souza, e a capitania de Pernambuco, principalmente por conta do plantio de cana-de-açúcar. Tá? As capitanias vão permanecer existindo até 1821, tá? Mas elas deixam de ser a principal forma de organização política que a coroa portuguesa vai encontrar para administrar o território na América Portuguesa. Tá? Então, o mais importante aqui é identificar esse tipo de administração privada e descentralizada, principalmente pelo fato de que o governo geral, que veio em seguida, em 1548, que foi instituído em 1548, ele é o completo contrário. Né? Ele é uma administração centralizada, porque você vai centralizar na pessoa do governador geral toda a administração pública, toda a administração colonial da América Portuguesa, e agora você tem a participação direta, né, uma nomeação direta do Estado português, da coroa portuguesa, para poder fazer essa administração colonial.
Então, se nas capitanias a gente tem essa administração privada e descentralizada, no governo geral, a partir de 1548, a gente tem um governo centralizado e de caráter público. Tá? O governo geral foi instituído, portanto, diante desse fracasso mesmo que as capitanias hereditárias tiveram nessa proposta de ocupação e colonização do território. Então, o governo geral tinha essa ideia de você centralizar o poder e de auxiliar essa ocupação efetiva do território. A partir desse momento é que a gente tem o começo de uma formação dessa burocracia estatal, tá? E a pessoa do governador geral vai ser o chefe supremo dessa administração, tendo caráter militar, ocupando os cargos de justiça e da própria administração, tá? O primeiro governador geral, que veio em 1548, foi o Tomé de Souza, tá? De importante aqui também a gente tem a chegada junto com ele da Companhia de Jesus, ou seja, da ordem jesuítica, né, que começou então a iniciar, né, esse processo de catequização e alfabetização dos indígenas. Tá? Isso foi bastante utilizado através daquelas estratégias dos descimentos, dos aldeamentos, das reduções, no qual você reunia aí um grupo um grupo grande, né, de indígenas para fazer esse processo aí de catequização e alfabetização na língua portuguesa. Tá? Então, o Tomé de Souza foi esse primeiro governador geral. É muito importante identificar que junto com ele veio a Companhia de Jesus, né, o padre José de Anchieta e esqueci o nome do outro, Manuel da Nóbrega. Os dois vieram, né, com os principais padres, né, dessa ordem jesuítica. O José de Anchieta ainda é mais famoso, mas enfim, os jesuítas chegaram nesse momento, então a gente tem início aí o processo de catequização dos indígenas. Uma outra coisa importante que ele tomou foi fundar a cidade de Salvador, ou escolher, na verdade, a cidade de Salvador como a capital da administração colonial, e isso foi feito principalmente porque Salvador estava próximo do Nordeste açucareiro, que naquele momento já era o centro aí do comercial, do ponto de vista econômico, a parte mais importante da América Portuguesa. Tá? Do ponto de vista político, a gente ainda tem a existência das câmaras municipais, né, que é uma espécie de poder local, né, ou de estrutura local da coroa. Essas câmaras municipais a existência de uma Câmara Municipal é o que caracterizava uma cidade como Vila, por exemplo, e não como Arraial, tá? Mas essas câmaras municipais representavam então esse poder local que a coroa tinha. E importante aqui é que essa elite colonial local ela vai ter uma característica muito específica que vão ser os chamados homens bons, né, que são homens geralmente católicos, brancos e que possuem uma grande quantidade de propriedade, seja da terra e com o tráfico negreiro, né, depois a quantidade de escravizados também. Tá? Então, essa elite colonial, nesses ditos homens bons e puros de sangue, porque essas pessoas não poderiam ter impurezas, né, bem entre aspas, aí, no seu sangue, como ter sido judeu, ter uma ascendência judaica, por exemplo, também era um grande problema nesse período. Então a gente tem essa elite colonial ocupando principalmente esses espaços nas câmaras municipais, né? Esse poder local e de certa forma, inclusive, são pessoas que possuem um poder econômico bastante elevado e que, portanto, traduzem, né, acaba traduzindo, né, transformando esse poder econômico em poder político também. Então isso acaba se tornando um instrumento de poder pessoal, por exemplo, para esses caras, principalmente para a manutenção dos seus privilégios do ponto de vista econômico, político, social. Tá? Isso denota um caráter muito importante. Essa elite colonial nessas regiões, elas têm uma autonomia bastante grande, uma efetiva dominação política. Então, o poder privado, o poder local dessa elite colonial, desses senhores de engenho, por exemplo, ele acaba sendo até muito maior ou muito mais presente do que o próprio poder da coroa portuguesa. Tá? Então, essa elite colonial, inclusive, ela tem uma importância muito grande no ponto de vista comercial, porque ela vai ter uma autonomia muito grande para fazer comércio, por exemplo, durante o tráfico negreiro. Tá? Então, era muito comum que essa elite colonial estabelecesse redes de comércio, relações comerciais diretas com o continente africano, por exemplo, a gente colocar um exemplo, sem que a coroa intervisse ou tomasse conhecimento disso, apesar da fiscalização que havia nesse período.
tá? Então é importante ter uma dimensão de que essa elite colonial ela tem um poder econômico e político muito grande nesse período colonial. Tá? Isso vale para o século XVI, vale para o século XVII, vale para o século XVIII e XIX também. Tá bom? Com as suas variações, obviamente, mas em geral são elites que vão compor essas oligarquias do café, por exemplo, durante o XIX, mas são essas elites, elas têm essa autonomia de poder bastante grande durante o século XVI. Do ponto de vista econômico, é basicamente lembrar de açúcar, tá? O ciclo do açúcar foi o primeiro ciclo, né? Na verdade o segundo, porque o primeiro foi o do pau-brasil, tecnicamente, mas foi o primeiro grande ciclo econômico, né? O açúcar, a gente pode imaginar que é um produto muito barato hoje, mas naquele período era um produto extremamente raro, tá? Então ele tinha um alto valor comercial e é um produto que era consumido bastante no mundo inteiro. Então o açúcar tinha um grande valor de mercado, tinha uma grande ocupação, né, uma grande entrada nesse mercado ultramarino, né, nesse comércio marítimo. E o Brasil, o Nordeste açucareiro especificamente, vai ser o grande centro de produção do açúcar no mundo. Tá? Então, do ponto de vista econômico, o mais importante aqui é uma sociedade, a chamada, né, sociedade do açúcar. Né? O açúcar os engenhos adquiriram essa importância do ponto de vista econômico e, consequentemente, os senhores de engenho, que eram essa elite colonial, tinham essa capacidade de ocupar ou de desenvolver o seu poder econômico, né, desenvolvê-lo para transformá-lo em poder político também. Então, essa sociedade do açúcar ela vai estar assentada nessas três características principais, tá? Do latifúndio, que é aquela grande porção de terra, a monocultura, porque você só planta o algodão, e a escravidão, que vai ser a mão de obra utilizada, e essa é uma diferença também muito grande em relação à colonização espanhola. Tá? A escravidão no Brasil, né, de origem africana, ela vai ser muito mais utilizada do que na América Espanhola, tá? Onde vai ter um predomínio da mão de obra indígena. Não quer dizer que não existiu mão de obra escravizada negra na América Espanhola, nem que não havia escravização indígena no Brasil, tá? Mas nesses dois espaços o predomínio, né, da mão de obra foi diferente, tá bom? Então, assim, essas três características são as principais que vão se permanecendo também no século XVII, no século XVIII e no século XIX, até o momento em que a escravidão é abolida, né, no final do século XIX. Entretanto, o latifúndio e a monocultura ainda hoje são grandes características da produção agrícola no Brasil. Tá? Uma outra questão importante é que Portugal tinha o domínio da técnica de produção do açúcar, mas a logística do transporte e do refino do açúcar que era feito na Europa, o Portugal vai ter o apoio dos flamengos, que são os holandeses. Tá? Então os holandeses participam bastante, né, desse processo da Sociedade do Açúcar. Vai ser um dos motivos pelos quais eles vão acabar ocupando a região do Nordeste também, a região de Recife. Tá? E Portugal, isso mostra, na verdade, o limite, né, dessa noção do monopólio entre colônia e metrópole. Né? Então a gente tem uma presença estrangeira, né, participando de um comércio colonial entre o Brasil, entre a América Portuguesa e Portugal, que era o caso dos holandeses. Uma coisa que favoreceu bastante essa produção esse ciclo do açúcar foi a presença de um clima bastante favorável, um solo também favorável para o plantio, um solo bastante fértil, favorável para o plantio da cana-de-açúcar. Tá? Além do fato de que Portugal já já tinha o domínio dessa técnica, porque plantava cana-de-açúcar em outras regiões também. Essa produção ela adquiriu o caráter de manufatura especializada nos engenhos. Os engenhos tinham as suas repartições, cada parte específica responsável por um processo, né, por um momento específico da produção do açúcar. Tá? Então, ela tinha esse caráter de manufatura. A ocupação dos engenhos era principalmente na região litorânea. Então, no século XVI, a ocupação do território colonial ela basicamente fica restrita aí a essa ocupação litoral também. Tá? Principalmente pela proximidade que esses engenhos deveriam ter dos portos, que era para onde o açúcar era exportado para outras regiões do mundo. Tá? Além disso, né, para a gente entender também a importância que essa elite tinha no sentido de construção desses engenhos, era o fato de que esses engenhos exigiam, né, a própria plantação do açúcar,
um alto investimento por parte dessa elite. Então não era todo mundo que conseguiria ter, por mais que fosse livre, por exemplo, não era todo mundo que conseguiria ter um engenho nesse período. Tá? Então a própria aquisição de terras, e principalmente da mão de obra escravizada, exigia um alto investimento, no qual limitava bastante o número de indivíduos que faziam e participavam, né, desse ciclo do açúcar. O açúcar, entretanto, não era o único produto comercializado. Tá? A gente vai ter algumas atividades econômicas complementares e a gente vai ter também, né, no século XVI, principalmente a partir da década de 1560, a transição para a mão de obra escrava africana. Tá? Geralmente, alguns aparecem também, né, como um dos motivos para que isso tivesse acontecido, a questão da produtividade, que o africano seria muito mais produtivo que o indígena, a questão das doenças, porque não pegavam tantas doenças, ou as próprias noções em relação ao trabalho. Né? Havia uma resistência muito grande por parte dos índios de trabalharem com a agricultura, já que o trabalho na roça era um trabalho considerado feminino. Né? Só que, na verdade, o grande motivo pelo qual houve essa transição foi a questão do tráfico negreiro, que já no século XVI dava bastante lucro para esses comerciantes, tá? Era um comércio altamente lucrativo, então o tráfico negreiro acabou sendo um dos grandes motores aí desse processo de transição da mão de obra escrava indígena para a mão de obra africana. Tá? Além disso, havia um confronto muito grande entre colonos e os próprios jesuítas, que tentavam impedir a utilização da mão de obra indígena como uma mão de obra escravizada. Então, esses conflitos entre colonos e os jesuítas se tornaram cada vez mais comuns, tá? Até que em 1570 a coroa portuguesa decretou a liberdade dos gentios, que seria a liberdade dos indígenas, e aí é uma questão importante. Essa liberdade, né, essa lei, por exemplo, não evitou o fato de que a mão de obra indígena continuou sendo utilizada como mão de obra escrava, principalmente em regiões no qual a mão de obra escrava africana não chegava numa quantidade suficiente. Né? Então, por exemplo, no Maranhão, no norte do país, a mão de obra de origem indígena continuou sendo utilizada aí até o século XVIII, praticamente. Tá? E no século XVIII vai ser também quando o Pombal vai decretar lá o fim da expulsão, além de expulsar os jesuítas, né, vai decretar o fim também da utilização da mão de obra escrava indígena na colônia. Então, houve esse processo de transição aí, tá? No qual a mão de obra escrava de origem africana adquiriu, compôs aí a maior parte da força de trabalho nos engenhos, mas principalmente pensando no caso do açúcar, mas para além do açúcar a gente tem algumas atividades que a gente diz aí de atividades complementares. Essas atividades elas exigiam um investimento menor, então a gente tem não só essa elite colonial participando disso, tá? Em geral, elas vão compartilhar aí, mesclar a utilização não só da mão de obra escrava, mas também de uma mão de obra livre, tá? Então era comum a existência desses dois tipos de mão de obra nesse tipo de atividade econômica. A principal delas era a própria agricultura, né, no qual você atende, né, às necessidades básicas no sentido de abastecimento alimentar e que movimentava bastante esse mercado interno. Então a colônia não era só para produzir açúcar para mandar para fora, para mandar para a Europa, para mandar para Portugal. Havia um mercado interno bastante dinâmico nesse processo. Tá? A produção do tabaco e algodão, principalmente na região norte, era muito importante. O tabaco ainda mais porque era um produto bastante comercializado com os comerciantes no tráfico negreiro, né, nos portos africanos. E a agropecuária, aí, principalmente no século XVII, ela vai adquirir um papel importantíssimo aí, como um fator de interiorização. Já que o litoral estava limitado a essa ocupação dos engenhos, a gente tem a agropecuária com um grande... ela acabou sendo empurrada, na verdade, para o interior do território, e durante o século XVII ela vai contribuir bastante como esse fator de interiorização, utilizando aí, obviamente, para transporte, mas principalmente a produção da própria carne ou do próprio couro como matéria-prima. Tá? Então, a agropecuária é uma atividade complementar de suma importância para a gente entender essa expansão territorial do século XVII e a interiorização que houve para além da ocupação litorânea. Tá?
Já deu 30 minutos, eu vou encerrar essa primeira parte aqui, é, e depois eu falo sobre os aspectos sociais do século XVI. Bom?